Bom dia, estamos aqui com o Pedro Ramos, diretor de Recursos Humanos do Grupo TAP. Eu sou o Fred Canticastro e bem-vindos a mais um Let's Talk. Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo Pior. Ora, o Grupo Pior, eu mal conheci o Grupo Pior, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Eu pessoalmente acredito mesmo que existe um próximo nível na vida de qualquer um de nós e a minha missão de vida tem sido procurar as pessoas mais bem-sucedidas em qualquer área da vida para perceber porque o que é as faz serem bem-sucedidas, qual é que é o mindset, quais é que são as estratégias, quais é que são os rituais que estas pessoas têm. E pego frequentemente nesse conteúdo todo e entrego em conteúdo como este, como o Let's Talk, vamos falar aqui, em empresas que querem capacitar o seu talento ao próximo nível ou então a pessoas que, por algum motivo, queiram levar a sua vida ao próximo nível. O Let's Talk, em particular, esta rúbrica é uma rúbrica desenhada em que estamos a entrevistar os líderes do mundo empresarial. Estamos a entrevistar as pessoas que estão no topo das empresas. E o nosso objetivo aqui, mais uma vez, é perceber se estas pessoas já lá chegaram, como é que podemos aprender com elas? Há tanta coisa que estas pessoas nos podem ensinar. E é isso que vamos fazer aqui hoje. Temos aqui o Pedro. Pedro, muito bem-vindo. Gostava imenso de começar aqui por te perguntar como é que começou a tua jornada? Ou seja, tu vais para a faculdade, depois sais, como é que isso começou? Isto é uma longa história, tens tempo? Tenho tempo, sim. É? Então vamos lá. Vamos lá. Mas olha, tudo começou por acaso. Então. Aliás, na verdade, para dizer a verdade, Sim. não foi por acaso, foi por engano. Então. Eu, na altura, no meu tempo, que eu já tenho alguma idade, quando me inscrevi, me candidatei à faculdade, nós inscrevíamos e candidatávamos em 12 hipóteses. Ok. E, 12 portanto, hipóteses. 12 hipóteses. Então preenchíamos um formulário em papel, não havia internet, ok? E para isso tínhamos que ir buscar os códigos numa vitrine, que estava colado numa vitrine ali no centro de Lisboa, Rua Pinheiro Chagas, era este o nome. E, portanto, nós tínhamos que copiar um conjunto de códigos e depois preencher um formulário e entregar o formulário. Okay. Bom, eu não tinha propriamente uma grande nota, portanto, não era dos alunos brilhantes, era assim mais ou menos, e achava na altura que queria ir para gestão. Também queria ir para direito, mas pronto, direito, gestão, e portanto resolvi preencher o tal formulário, aliás, tinha mesmo que o fazer, com as 12 hipóteses. Como não tinha uma nota muito brilhante para entrar em gestão em Lisboa, porque as faculdades tinham notas elevadíssimas para entrar em gestão, resolvi também candidatar-me à volta de outras cidades à volta. E, portanto, e só abreviando, por engano, em vez de colocar o código na Escola Superior de Gestão de Santarém, para o curso de Gestão, coloquei o código da Escola Superior de Educação de Santarém, para um curso de professor do ensino básico. E, portanto, tudo aconteceu exatamente por acaso. Eu entrei num curso de professor do ensino básico há 20 e não sei quantos anos, ok? Bom, quando soube que entrei no tal curso de professor do ensino básico em Santarém, nunca tinha ido a Santarém, a não ser que tinha lá passado de comboio, resolvi ver pelo menos o que era e onde era, porque a ideia era trocar, obviamente, e no ano seguinte, porque no mesmo ano era muito difícil, na altura, as trocas, e ver efetivamente se havia a possibilidade de fazer essa alteração e entrar em gestão. O que é facto é que eu cheguei a Santarém, Escola Superior de Educação, vi que aquilo era só miúdas, achei o máximo. Vamos ficar então. Enfim, eu não tinha propriamente a idade que tenho hoje, nem a experiência, portanto, na altura achei o máximo e pensei, não, a alternativa se calhar é estar um ano à espera, portanto, vou mesmo me inscrever e vou ver como é que se aprende a ser professor e, enfim, com tantas miúdas isto vai ser muito agradável. E foi o que fiz. O que é facto é que, enfim, abreviando também... Mas nunca tinhas pensado ser professor? Nunca. Foi perfeitamente por engano.
O que acontece é que 3 meses depois, um dos meus professores, e isto é a parte gira da história, de práticas pedagógicas, entendeu que eu tinha algum jeito para ensinar. E, obviamente, estamos a falar ainda por cima naqueles anos de 89, 90, que foi quando começou a formação cofinanciada e havia fundos comunitários para a formação. Ele tinha uma empresa de formação e achou que giro, este tipo deve ter pinta, e desafiou-me para fazer um dos primeiros cursos de formação de formadores. Sei perfeitamente. Para, na altura, na área comercial. E tinhas que idade na altura? Eu era novíssimo, tinha 18 anos, 19 anos, enfim, por aí. Fantástico. E de facto, hoje continuo a ser novíssimo, mas pronto, na altura era muito menos novo, aliás, muito menos idade. E o que é que eu fiz? Fiz o tal formação de formadores na área de marketing e vendas, curiosamente. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que uns meses depois eu estava a dar formação, associava de facto muita da experiência que eu tinha, porque eu não contei esta parte, mas eu sou de família na área comercial, os meus pais tinham lojas. E, portanto, eu tinha quilómetros, tinha milhas de experiência de atendimento ao público e de relação com o público, associada àquilo que eu estava a aprender como práticas pedagógicas e formação pedagógica, e, de facto, fazia brilharetes. E a minha primeira atividade foi, de facto, ser formador na Associação Comercial de Santarém, Almeirim, enfim, tudo à volta na zona do Ribatejo, onde eu, enfim, isto não posso dizer, mas já que perguntaste, ganhava muito mais dinheiro do que os professores que me davam aulas. Pois, acredito. Porque, de facto, todas as noites e aos fins de semana dava formação. Mas também trabalhavas para isso? E trabalhava imenso para isso e estudava. Obviamente não desisti do curso e, portanto, terminei o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Sempre era um bacharelato. Não mudaste? Sempre em Santarém. Não mudei para a gestão e, de facto, eu comecei com muita experiência na área da formação. Quando acabei essa formação, era um bacharelato na altura, inscrevi-me na licenciatura em Lisboa e isso coincidiu de facto com o início, enfim, essa empresa para a qual eu trabalhava enquanto formador veio a contratar-me como diretor de formação contínua. E portanto a minha profissão inicial, como eu costumo dizer, foi de diretor. Portanto eu sempre fui diretor, porque mal acabei o primeiro curso, fui contratado para ser de facto o diretor de formação. E obviamente eu entrei pela porta da formação, comecei como responsável de formação já a nível nacional, não só na área de Santarém. Mais tarde vim a ser desafiado para a Escola de Comércio de Lisboa, que aliás é aqui muito perto do aeroporto, e exatamente para a área da formação contínua, onde fui diretor de formação contínua. Depois, mais tarde, vim a ser desafiado para, e foi verdadeiramente o meu primeiro projeto de empresas, para a Imprensa Nacional de Casa da Moeda, porque havia que reformular todo o processo formativo. E com que idade já? Eu tinha 25, 26 anos. Eu sou péssimo nas datas, portanto, mais ou menos tenho uma ideia. E há alguma experiência que te recordes dessas alturas? E agora, por curiosidade, voltando aqui à parte em que tu... Mas percebeste que foi tudo por acaso? Sim, percebi que foi completamente por acaso. Pior por acaso, por engano. Por engano, sim. Há quem possa dizer que se calhar foi uma daquelas coincidências que não é assim tanta coincidência. Se calhar havia alguma coisa maior por trás disso, quem sabe. Mas, diz-me uma coisa, nesse teu percurso em que foi um engano, em que do nada tu queres ir para uma coisa, depois vais para outra, decides continuar, decides dizer que sim às oportunidades que a vida te dá... Há alguma história que tu te relembres curiosa ou engraçada de estares em formação? Alguma história que tu te lembres que tenhas aprendido alguma coisa interessante, diferente? Olha, tenhas tido alguma lição? Quando eu, enfim, não me lembro de nenhuma história em concreto, mas tive muitas, mas lembro-me sobretudo da minha história. E qual era a minha história? Era um puto, literalmente um puto, que se tinha enganado na formação que estava a fazer, que durante o dia estava a aprender a ser professor, que eu não queria ser, e à noite e ao fim de semana tinha um conjunto de profissionais com os olhinhos a brilhar que achavam que eu era a solução para os problemas deles, na relação com o público, em vender mais. E, portanto, essa é a história que eu recordo enfim, com um imenso peso de responsabilidade. E como é que lidaste com isso? Porque eras tão novo e tinhas pessoas provavelmente mais velhas que tu. Eram todos muito mais velhos que eu. Como é que lidaste com isso? Porque há várias pessoas, aliás, muitas pessoas que há certas coisas que não começam por acharem que são demasiado novas. Eu próprio, na minha vida, na altura quando quis começar a fazer mais palestras, aos 22 comecei a achar, mas eu tenho 22 anos, quem é que me vai querer ouvir mais velho?
mas a verdade é que as coisas não são tão bem como nós fazemos na Não, nossa não cabeça. O que é que tu aprendeste com isso Olha, e como é que Em reagiste? primeiro lugar, aconteceu tudo. Sim. Desde situações em que eu até me penteava e vestia como mais velho, porque Sim. achava que tinha que ser mais velho. Sim. Depois eu começava a achar graça em que eles percebiam que eu era mesmo o tal puto, Sim. o tal miúdo. Sim. E, portanto, aí assumia e vestia-me como mais Sim. jovem. Agora, havia uma coisa de facto em comum, que era, eu achava que tinha uma grande responsabilidade pela formação daquelas pessoas. Ok. E eu sempre assumi isso como uma grande responsabilidade. E de facto, depois achei que esses aspectos mais, se quiseres, mais folclóricos do tema não eram o assunto. Isso não tem Até porque o assunto passou a ser este jovem que ainda por cima vinha de lá de Lisboa. Ok. Enfim, estamos a falar na altura. Santarém Sim. aqui ao lado, mas na altura, enfim, era o tipo de Lisboa que estava a estudar em O Santarém. jovem talento ali de Lisboa. E que era de facto um jovem talento que estava aqui de facto a entusiasmar-nos e a motivar-nos. E repara, na altura eu já não se falavam em chavões que hoje falamos, tipo mobilização e até motivação, etc. E eu já abordava esses temas de forma completamente descomprometida e colocava nas pessoas esse desejo de fazerem melhor e de trabalharem em excelência. Curiosamente, eu divirto-me hoje, à grande, quando ouço alguns conceitos que eu já na altura praticava e que utilizava com essas pessoas. E já agora, nós na altura não falávamos sobre a questão das gerações nas empresas, Sim. Estes temas que agora hoje andamos todos para aqui a falar, não falávamos muito disso, mas eu já abordava esses temas e dava-me sempre como exemplo de um novo que tinha acabado de chegar. Uma coisa que eu disse sempre, cuidado, meus amigos, que isto passa com o tempo. E não é que passou mesmo, é que eu deixei de ser o tal jovem, não é? E, portanto, o tempo ajuda também a passar esta questão da idade. Mas tive histórias engraçadíssimas à volta disso, de facto. Diz-me aí uma coisa, que é... Gostava-me de perceber aqui, se calhar de um ponto de vista até mais técnico, tu começaste desde muito novo, de certa forma, a liderar pessoas, a motivar estas pessoas, porque não só lhe estavas a transmitir conhecimento, como estavas também a puxar por lados emocionais delas. O que é que tu sentes, e se conseguires fazer um paralelismo até com o que sentes hoje em dia ou na tua carreira toda depois que foi parar aos recursos humanos, e já vamos falar sobre isso, ou seja, o que é que tu sentes que existe mais em escassez nas pessoas, que se calhar até está lá, mas as pessoas não estão conectadas com isso dentro delas? Ou seja, nas tuas formações e no dia-a-dia enquanto diretor de recursos humanos, agora ou no passado, o que é que tu sentes que algumas competências que as pessoas têm que se calhar estão subdesenvolvidas e que estão lá e precisam de ser desenvolvidas? Olha, isso é uma questão muito importante. Parece que combinámos e que estamos aqueles debates políticos, ainda bem que me fez essa pergunta. É que há uma coisa que eu sempre pratiquei e eu acho que este é o tema, é que eu não digo às pessoas que devem fazer uma coisa sem eu próprio dar esse exemplo. Okay. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é fundamental é nós sermos alunos a vida toda. E eu ainda não te contei, mas sou o exemplo disso. É que depois desse bacharelato eu fiz uma pós-graduação, aliás fiz uma licenciatura, fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado, comecei um doutoramento, depois fiz outro doutoramento, acabei o doutoramento e já, percebes? Portanto, não para aí. E não para aí, ou seja, este exemplo que eu dou às pessoas e para chegar à tal competência, Sim. que é o saber aprender, a necessidade de aprendermos sempre. E eu quis sempre ser esse exemplo, que era, eu não venho aqui ensinar-vos nada, venho ajudar-vos a descobrir e ajudar-vos a aprender a aprender. Isso é fantástico. E isso é um skill que eu acho que ainda hoje, aliás, hoje fala-se muito nisto, do aprender a aprender, mas eu acho que eu sempre pratiquei isto e sempre fui um exemplo. E quando eu chegava às empresas e diziam, senhor doutor, pá, esqueça lá isso, meu nome é Pedro, ok? Mas eu tinha a propriedade de dizer, esqueça lá isso, porque eu fiz esse percurso todo. Aliás, ainda hoje, quando a brincar me dizem, é doutor, não sei, não, doutor só se me tratar por doutor por extenso, porque eu sou. Mas eu não... Estás a ver? Claro, completamente. Mas sem qualquer tipo de... Eu acho que isto é um bom exemplo, eu quero passar esse exemplo para as pessoas. Nós temos que aprender a aprender, desenvolver, construir, mas é cada um de nós que vai aprender com a sua experiência, também com a experiência dos outros, porque não temos que cometer os erros que os outros cometem, e sermos cada vez melhor, e fazermos cada vez melhor. E eu acho que isto foi sempre o exemplo que eu dei. De resto, mais soft skill, mais hard skill, mais competências técnicas, mais conhecimentos de informático, whatever, pá, eu acho que isso é o que cada um de nós depois precisa. No fundo é a sua caixa de ferramentas, cada um de nós depois precisa de ir vai comprar mais uma ferramentazita, ok? Claro. Mas há aquela base que é, eu se não souber, eu tenho que ir aprender. Eu tenho que me desenrascar. Eu ainda não te contei, mas quando eu cheguei aos recursos humanos entrei em pânico. Então. Eu vinha da porta da formação e eu de repente entrei numa empresa e era preciso gerir pessoas. E ainda por cima, gerir pessoas no sentido técnico, claro, não é? Claro. E era preciso ir negociar com sindicatos. E que medo, ok? E o que é que eu fiz? Voltei à escola e fui aprender. Claro. E sem nunca, percebes? Sem nunca parar. E portanto foi nesse contexto de permanente aprendizagem que eu acho que
fui desenvolvendo e fui criando este ser que hoje existe, mas que eu tento passar às pessoas que se relacionam comigo e que pertencem às minhas equipas. Portanto, é sempre esta necessidade de nós sermos cada vez melhores pela nossa aprendizagem individual. E diz-me uma coisa, estou com 5 perguntas na cabeça que quero fazer depois desse rant em que tu entraste. Mas eu acredito muito nisso e sou um ávido leitor e em busca obsessiva por ser melhor. Mas gostava de perceber do teu lado. Ainda hoje de manhã estive a dar formação numa empresa e uma das coisas que falei foi sobre a importância... Deste ou vendeste? Vi os dois. Mas dei formação numa empresa e estava a falar de um conceito fundamental que para mim que é o conceito de modelar. É o conceito basicamente de que existem pessoas que já alcançaram e já foram bem-sucedidas. Se eu quero ter o mesmo resultado, se for ter com elas e desconstruir como é que elas pensam, é de obter Isso. parte da receita. Isso. Agora, eu gostava de perceber do teu lado duas coisas. Uma é, como é que tu criaste, e se isso para ti é tão importante, de criar o drive nas pessoas de aprender e assim ajudá-las a aprender em si, ou seja, ganhar aquela humildade e curiosidade para querer sempre saber mais. Como é que fizeste isso? E depois, porquê é que isso para ti é tão importante? Para qualquer pessoa que esteja aqui a ouvir, para perceber a importância disso. Porquê é que isso é tão importante para ti? Olha, antes de mais, há uma coisa que também eu ainda não disse, mas que ajuda a responder a isso. Sim. É que nós não deitamos nada na vida fora, certo? E, portanto, quando eu digo aprender a aprender, não é Sim. permanentemente reciclarmos, deitarmos fora, reconstruir. Não é isso. É ir agregando, ir somando, ir acrescentando. Okay. E por isso, nessa perspectiva, a permanente aprendizagem é uma coisa que é fundamental, mas também dá um gozo brutal. Sim, Certo? intrínseco em si, sim. Em si, Sim. porque tu no fundo estás a construir sobre algo que já foste construindo. Sendo que tu te sentes cada vez melhor, sendo que tu vais partilhando coisas cada vez melhor com os outros, sendo que ao partilhar estás a receber coisas do outro lado cada vez melhor e portanto, e melhores e mais bem-sucedidas e portanto, no fundo, eu acho que é isto que eu tento passar aos outros e no fundo, como é que tu fazes, a tua pergunta é como é que tu fazes isso? Eu faço estimulando as pessoas de facto a crescerem com base naquilo que já acrescentaram. E portanto, se puder dar algumas peças, elas não têm que voltar atrás e só vão construir a partir das peças que eu lhes dou. Entendes? Sim, e, sim. portanto, e no fundo, vamos construindo-nos na medida em que os outros nos ajudam também nesta construção. É um dar e receber permanentemente. E diz-me, eu concordo muito com isso e construindo com base naquilo que já construímos e até naquilo que outros construíram. Construíram, não temos que estar a fazer coisas que outros já inventar a fizeram, roda não é? toda, exatamente. Aliás, para o bem e para o mal, não é? Porque Como assim, para o bem e para o imenso, mal? porque aprendemos imenso com o erro dos outros também. Sim. Aprendemos com os nossos, mas também aprendemos com os dos Verdade, outros, não é? verdade. Portanto, se aquela situação teve um resultado, aquele resultado naquela pessoa, se calhar aqui pode ter outro resultado Sim. melhor, mas também se ele errou ou se ela errou naquele sentido, aquilo não foi bem sucedido, então eu já não vou por ali. Completamente. Vou testar e vou inovar e vou fazer de outra forma. E tu és leitor ávido? És uma pessoa que gosta de ler ou não? Sim, gosto. Isto é das perguntas que recebo mais frequentes e por isso vamos já abordar aqui, porque se as pessoas sabem que tu gostas de ler, a coisa que querem saber é qual é que foi o livro ou algum dos livros que mais te tocou e porquê? Sabes que eu tenho muita dificuldade em responder a isso, curiosamente. Eu sou um devorador de livros, Sim. até porque, como eu já disse, enfim, tenho imensa formação académica Sim. e, portanto, isso obriga-me imenso a ler livros. E eu tenho muita dificuldade em dizer, não, este livro é a minha referência, o do bom ao excelente, aqueles chavões Então deixa-me que fazer a gente utiliza. Eu sou devorador, mas eu também sou muito crítico dos livros que leio. Ok. Ou seja, eu gosto de ter uma relação com os livros de isto eu concordo, isto não concordo nada. Até porque me apetece não concordar, isto não funciona na minha vida. Portanto, eu não gosto de guardar os livros como aquelas obras que ponho num quadro e dizer com isto eu vou para a vida ser... Não! Isso foi um insight que um livro te tenha dado que tu sentes, isto ajudou-me mesmo a ver as coisas de outra forma ou ajudou-me a ultrapassar um problema que tinha ou a gerar um melhor resultado. Sim, aconteceu. Neste momento, agora apanhaste-me de repente, aconteceu isso muitas vezes em vários momentos. Mas não te lembras de algum? Não tem mal nenhum. Neste momento não mas tenho mas é algo importante na tua vida. Mas é algo muito importante na minha vida. Aliás, eu leio, eu penso, eu reflito, às vezes eu guardo, anoto,
E às vezes anoto, não guardo só no computador, anoto mesmo à mão, acho piada, até porque utilizo depois também nas minhas palestras, claro, e na formação que utilizo, mas não gosto de ter sempre aqueles autores na boca que as frases típicas até porque fujo um pouco disso, para não ser a pessoa que é conhecida pela pessoa que só cita, sei lá, aquela história, uns tempos em que andava sempre a citar o Peter Drucker, a dizer que se queres ter um bom futuro tens que o inventar, nós inventamos o futuro. Depois achei, não, isto é ridículo, andar sempre a dizer isto, e acabava sempre as palestras assim, não, agora não leio isso. Ou seja, agora fiz algo. Estás a ver? Portanto, eu prefiro ter essas referências, utilizá-las, consumi-las, mas não ter isso como, o importante foi esta frase que me fez mudar e a partir de agora vou sempre pensar nisso. Não. Ok. Então vamos continuar na tua carreira. Tinhas dito que tinhas feito aí uma transição, já estavas com 24, 25 anos. Sim, por aí, sim. Estavas a dizer que estavas na... Estava eu na Escola de Comércio de Lisboa, onde era diretor de formação contínua. A Escola de Comércio tinha formação inicial para jovens e queria desenvolver a formação para ativos, para pessoas das empresas. Eu vinha dessa experiência, não é? Sim. E, portanto, fazia todo o sentido e desafiaram-me exatamente para construir esse modelo para a formação de adultos. E foi um trabalho muito, muito interessante. E nunca pensaste em ir para recursos nessa altura? Recursos humanos estava longe? Recursos humanos eu nem fazia a mínima ideia o que seja e achava que era um bando de chatos, daqueles que só leem livros e que utilizam as tais frases. Não, achei que isso não tinha... Não achava nada. Não tinha graça nenhuma. Não achava nada. Até que, de repente, surge um desafio muito interessante na minha vida, que era, enfim, estávamos nos anos prévios, em que a moeda euro ia ser produzida, não é? E também havia grandes alterações em termos de processos de fabrico da parte de papel, da parte gráfica da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Okay. E a Imprensa Nacional Casa da Moeda desafiou-me para vir a ser responsável pela área da formação, porque havia que mudar todos os processos ligados à formação, enfim, nova tecnologia, novas máquinas que iam vir, que iam surgir, e era preciso requalificar todas aquelas pessoas para os novos processos de produção. E desafiaram-me para esse projeto. Eu achei que era muito interessante, vamos lá ver, aliás, como acho sempre na vida, que interessante, vamos lá ver, porque não? E tinha a ver com a formação e com o desenvolvimento da formação. Eu, na altura, já tinha uma pós-graduação em supervisão pedagógica e gestão da formação e, portanto, dominava os temas, como eu te disse, eu nunca parei de estudar, não é? Dominava os temas da organização da formação e como é que se podia conceber novos modelos de formação, mais à distância, mais e-learning, enfim, na altura, hoje chama-se digital learning, mas já na altura havia alguns processos de digital associados e eu achei muito interessante. O que é facto é que, enfim, abreviando, eu fui parar à Imprensa Nacional Casa da Moeda, mas o desafio não era apenas ser responsável da área de formação, mas era ser responsável de todas as áreas de desenvolvimento, RH. Okay. E foi verdadeiramente o meu grande projeto na área da gestão de pessoas ou na gestão de recursos humanos. Porquê? Porque, para além da formação, havia que recrutar não sei quantas pessoas novas para a empresa, portanto, o recrutamento, havia que trabalhar todos os processos de gestão de desempenho. Tive um embate enorme logo com os sindicatos poderosíssimos, fortíssimos na altura, porque era preciso mudar tudo o que tinha a ver com modelos e criar novos modelos de carreiras associadas à tal parte da inovação e, portanto, eu de repente vi-me responsável pelo setor de gestão de recursos humanos que tinha tudo, excepto a parte payroll, ou seja, tudo o que era as áreas de desenvolvimento de RH. E esse foi, de facto, o meu grande projeto de recursos humanos, se quiseres. E, portanto, apanhei um susto, não é? Mas um susto bom, diria eu, e cá está, eu não sei, mas eu vou aprender. E posso dizer que foi aí que eu comecei a fazer um mestrado em Sociologia do Emprego. E porquê a Sociologia do Emprego? Porque eu precisava de desenvolver skills na área de gestão de recursos humanos, mas também na área da negociação coletiva e das relações laborais e, portanto, a Sociologia do Emprego deu-me esse plus que eu precisava e estive 5 anos à frente dos destinos do setor de gestão de recursos humanos da Imprensa Nacional Casa da Moeda, na altura em que acabou o papel do Diário da República e surgiu o Diário da República Eletrónico, onde houve um grande desenvolvimento do digital e também de tudo o que é os cartões de crédito, etc. Portanto, um conjunto de inovação tecnológica
que exigiram grandes reorganizações nos processos da gestão de pessoas e de formativos e de recrutamento, etc. E digamos que este foi na INCM que foi o meu grande embate como gestor. De repente vi-me, mais uma vez, vi-me gestor de recursos humanos assim, não é? Para uma empresa que já existia há 500 anos e, como nós dizíamos lá, já existimos há 500 anos. Quase 500, enfim, a Casa da Moeda. Sim, sim. E nós dizíamos na altura, e pelo menos mais 500 vai existir. Bom, isto agora já não é bem assim, não é? Vamos ver. Mas na altura nós dizíamos isso. E de facto foi esse o grande projeto de RH, digamos assim, da minha vida. E diz-me aí uma questão, que é, tu, quando és convidado para esse projeto, de certeza absoluta que existem um conjunto de receios e de medos, de será que eu tenho a capacidade, será que não tenho? Queria-te fazer aqui duas perguntas. A primeira é, tu disseste que, percebeste que não tinhas ainda, se calhar, a capacidade para gerar os resultados que te eram pedidos, ou que tu pedias a ti próprio, então foste aprender para ter seres a pessoa com a capacidade de gerar esses resultados. Fizeste mais alguma coisa para ultrapassar essa falta de preparação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, na questão de ir estudar para aumentares o teu know-how para entregar os resultados, tu seguiste um percurso académico e queria te perguntar, fizeste algum complemento não académico em si, ou seja, outro género de livros, almoços com pessoas, outro tipo de seminários, certo, de cursos? isso. E qual é que vês a diferença entre os dois? Se são complementares? Se vais mais para um, se vais mais para o outro? O que achas sobre isto? Olha, tu agora tocaste de facto no ponto, quer dizer, não se pode ter só um percurso, nem só uma... Eu fiz de facto um percurso académico, fui estudar, fui para a escola, como eu digo, fui para a escola, mas comecei a encontrar-me com pessoas exatamente que na altura eram influentes nesta área dos recursos humanos, comecei a perguntar às pessoas como é que elas fazem. Comecei a pedir histórias e, se quiseres, hoje nós chamamos de storytelling a isto, comecei a dizer, mas conta-me lá, como é que tu fazes, como é que tu fizeste? E de facto comecei a procurar ajuda no sentido de ter conversas poderosas com outras pessoas que na altura eram as pessoas mais conceituadas do setor, enfim, que já trabalhavam em recursos humanos há algum tempo. Comecei a ler desalmadamente, até precisava disso também para a minha formação académica. E se quiseres, aí comecei logo também a escrever, porque há uma coisa que eu gosto, e comecei nessa altura, que é a fazer crónicas, artigos. Hoje, obviamente, é muito mais fácil, mas na altura não havia internet, ou estava a nascer. Nasceu um bocadinho, estava aí a nascer. Sim. Que é quando tu escreves e começas a difundir as tuas ideias, etc., recebes como um retorno fantástico, todo o feedback que recebes, em que as pessoas não imaginam como nos ajudam depois a reorganizar e a construir mais pensamento sobre. Completamente. E, portanto, isto é sempre nos dois sentidos. E agora, enfim, fazendo aqui um salto para hoje, quando eu escrevo coisas, escrevo livros, ou escrevo artigos, ou escrevo simplesmente publicações no LinkedIn, etc., os comentários que eu recebo e as opiniões que eu recebo ajudam-me a construir não sei quantas mais coisas e a ser, no fundo, a agregar mais pensamento em torno do tema. E eu já fiz isso na altura. Portanto, eu na altura, de facto, comecei a dar-me com pessoas que me pudessem, de alguma forma, ajudar e, em muitos casos, até pedir ajuda. Olha, eu tenho este desafio, como é que fazia no meu caso? Diga-me lá o que é que... E, portanto, este não preconceito em torno de como é que se faz, como é que outros fazem, é uma coisa que me ajudou, de facto, na altura, a superar essa dificuldade. Agora, uma coisa, deixa-me confessar, estamos nesta conversa informal, claro. Eu não sou muito de que medo eu não vou conseguir. Não, eu é assim, que medo, mas eu vou conseguir. Ou seja, vou encontrar forma, não há hipótese, quer dizer, eu já lá estou e, portanto, eu vou conseguir. E, portanto, tudo é, como te dizia há pouco, ir à procura de informação, etc., mas para agregar. Eu não vou deitar nada fora do que já fiz. Eu vou agregar, eu vou construir. E esse tem sido sempre, e foi a forma como eu lidei com esse grande desafio. Eu nunca me tinha sentado com sindicatos, por exemplo, a negociar. Obviamente perguntei a algumas pessoas que eu conhecia como é que eles faziam. Sim. E no fundo, na linha que estás a dizer. Deixa-me fazer aí uma pergunta, desculpa, porque eu acho que estamos tão alinhados a nível de forma de pensar, eu concordo absolutamente com tudo o que disseste, contudo, várias vezes, e gostava de perceber aqui, vai parecer até uma pergunta um bocado parva, mas é uma pergunta que me fazem frequentemente. Mas será a primeira a fazeres parva, porque até agora foram todas perguntas não parvas. Não, é uma pergunta que, e vais perceber, porque é uma pergunta muito específica, que é... As pessoas, neste momento, quem está a ver isto, há de já ter percebido claramente que uma sede por crescer e uma sede por conhecimento e por querer saber mais é fundamental. Que uma das formas mais rápidas de adquirir esse conhecimento é ir à procura das pessoas que já têm esse conhecimento. Agora, aquilo que várias pessoas me perguntam é, ok, eu sei que tenho que fazer isto,
mas como é que eu vou meter conversa com essas pessoas? Esse Ou seja, a parte prática. O que é que tu dirias? Ou seja, eras um miúdo, se calhar na altura ainda, 20 e pico anos. E eu costumo dizer isto às vezes nas palestras Sim. e até aos meus alunos, porque eu também dou aulas, Sim. e tu podes não acreditar, eu confesso Eu acredito. que eu hoje, tu acreditas em tudo. Enfim, mais ou menos. Sim. Eu hoje sou uma pessoa com alguma lata, pode-se dizer lata aqui. Sim, não é? sim, podemos. Mas não fui sempre assim. Eu, na base, eu era um tipo extraordinariamente tímido. E, portanto, eu quando comecei a ir aos seminários de recursos humanos, aos congressos, enfim, não havia a multiplicidade e a quantidade que existem hoje, mas quando eu comecei-me a sentar sempre na sala, na fila de trás, literalmente, na última fila. Depois comecei a andar, e vou-te dizer isto, confesso, acho que nunca disse isto. Estão a ouvir em primeira mão. Em primeira mão e ninguém está a ouvir. Eu comecei a fazer um exercício com um esforço enorme. Portanto, eu defini um KPI para mim, que era sentar-me cada vez mais à frente. E, portanto, eu fui andando da fila de trás, sempre para a frente. E como eu costumo dizer, quando cheguei à segunda fila, eu nunca me sentei na primeira fila. Quando eu cheguei à segunda fila, eu já tinha criado alguns laços e algumas ligações com as pessoas que eu começaram a convidar da segunda fila para o palco. Ok? E, portanto, esse foi de facto o grande desafio. E, portanto, isto eu acho que responde à tua questão. Super interessante. Que era, eu tinha uma grande dificuldade de interagir e de me meter com as pessoas, mas eu desafiava-me a mim próprio de forma cada vez mais complexa. Portanto, fui conhecendo as pessoas, fui tendo com as pessoas, comecei a encontrá-las no intervalo, muito a medo, depois comecei a partilhar mais, depois a contactar as pessoas fora e fui andando de fila para a fila, portanto, mais para a frente, e quando cheguei à segunda fila começaram-me a convidar para o palco. A partir do momento em que eu comecei a ser convidado para o palco, obviamente tinha outras oportunidades. Claro, óbvio. E comecei a relacionar de uma forma mais profícua, mais duradoura com algumas pessoas com as quais ainda me relaciono até hoje. E com as quais tenho aprendido muitíssimo para me aperfeiçoar enquanto profissional e faço todos os dias, não é? E portanto eu acho que isto responde um bocadinho à questão que me colocaste, como é que se faz? Porque é uma barreira, de facto, precisas de ajuda. Hoje eu acho que as coisas são um pouco mais fáceis. Eu recebo centenas, enfim, isto não é nenhum pretenciosismo, mas eu recebo centenas de mensagens por LinkedIn, por exemplo. E as pessoas pedem tudo, contactam-me e, portanto, hoje é mais facilitado até porque o mundo digital, de certa forma, também protege um pouco as pessoas. No meu tempo eu tinha mesmo que ir ter com as pessoas. Eu pedia-lhes o número de telefone, muito a medo. Eu contactava-as por telefone e às vezes levava alguns nãos e depois a terceira já era sim. E tinha que encontrar as pessoas e íamos tomar um café. Hoje tomamos café virtual ou fazemos um Skype. Portanto, eu acho que hoje o mundo acaba por estar um pouco mais facilitado, sendo que o desafio e a dificuldade é a mesmo. É nós termos que nos relacionar com pessoas que nos podem ajudar, de facto, a crescer e a melhorar alguns dos nossos processos. E é super interessante aí. Vou-te deixar a pensar, enquanto vou refletir um bocadinho sobre aquilo que disseste, vou-te deixar a pensar se existe alguma história que tu tenhas de alguma mensagem que tenhas recebido no LinkedIn e de certeza que tens centenas e não consegues ler todas e nem responder a todas. Não, eu leio todas. Lês todas? Posso demorar algum tempo. Eu leio todas as mensagens que recebo no LinkedIn e vou-te dizer que respondo a todas as mensagens que recebo no LinkedIn. Isto é um perigo que eu estou a dizer. Sim. Eu ponho-me sempre no lugar das pessoas. Ou seja, quando as pessoas dirigem-se a mim, pelos mais diferentes motivos, obviamente muito também a pedir emprego, a saber se conhecer um projeto profissional, ajude-me ou indique-me, ou olhe para o meu perfil no LinkedIn e dê-me alguma sugestão, o que é que eu devo fazer, que formação é que eu devo fazer para melhorar. E, portanto, há várias perguntas deste tipo e algumas respostas dão algum trabalho. Eu tenho mesmo que olhar para o perfil, tenho mesmo que estudar de alguma forma, tenho mesmo que aconselhar, tenho que... e, de facto, mas eu coloco-me sempre no lugar das pessoas. E penso sempre, se eu estivesse daquele lado, que resposta é que eu acho que eu gostava de receber. E tens alguma história de alguma pessoa que te tenha pedido alguma coisa no LinkedIn ou tenha metido conversa e tenha sido uma situação interessante em que tu tenhas ido até conversar com a pessoa? Sim, cara a cara? Aconteceu várias vezes, isso aconteceu várias vezes. E acontece, aliás, deixa-me dizer que acontece com alguma frequência. Eu participo em muitas palestras e em muitos congressos, e enfim, estou em vários, neste mundo executivo de RH, e muitas pessoas se dirigem a mim a dizer, olha, eu sou o ou a... que engraçado. E estamos linkados no LinkedIn, lembra-se daquela história, e eu lembro-me, habitualmente, sim, lembro-me.
E há situações em que eu sugeri isto ou aquilo e a pessoa diz, olha, ainda bem que me sugeriu fazer aquela formação, porque eu agora estou no projeto na empresa tal. Isso deve ser uma gratificação. Isto é lindo, como eu digo, isto é lindo. Isto, no fundo, é o grande objetivo. Como também acontece o contrário. Eu já mandei mensagens a pessoas até a sugerir, olha, não faça isto, não faça aquilo. E até às vezes amigos meus, porque eu tenho este sentimento às vezes um bocadinho protetor. Sim. E digo, olha, eu acho que publicaste isto, mas o que é que achas se isto... e a pessoa depois vai dizer, olha, de facto, tu tens razão, olha, eu alterei aquela situação. Portanto, eu acho que nós estamos cada vez mais num mundo colaborativo e eu levo essa colaboração muito, muito a sério. E acho que, se quiseres, acho que devo, de facto, ajudar as pessoas que me pedem ajuda, mas acho que eu sou sempre muito mais ajudado, porque o retorno, no fundo... que se recebe é enorme e que de facto alguém vem ter comigo a dizer, olha, aquela sugestão que me deu resultou porque eu agora estou a fazer isto, isso para mim é fantástico. E também, no fundo, se quiseres, valida o trabalho que eu tive, claro, e reconhece o trabalho que eu tive também a fazer a sugestão ou dar a sugestão. E faz tudo valer a pena, não é? Por isso eu levo tão a sério as pessoas que me procuram. Enfim, o tempo, às vezes as pessoas não aceitam tanto que eu demoro uma semana para responder uma mensagem de LinkedIn, mas eu fico, enfim, são centenas de mensagens, mas eu procuro sempre responder às mensagens e dar algumas sugestões. Quando pedem sugestões, sim, dar sugestões. Até porque como eu te disse, o mundo é cada vez mais um mundo de cooperação e de relacionamentos. E, de facto, este networking é sempre extraordinário porque nós melhoramos a nossa capacidade de ser melhores profissionais e por isso eu também estou ligado à Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, à APG, por isso eu também fui desafiado para pertencer ao Conselho Estratégico da ABRH, Associação Brasileira de Gestão de Recursos Humanos, porque também faço um pouco de ponta aérea com o Brasil, onde aprendo muitíssimo, cá está, aprendo muitíssimo, mas também eles gostam de perceber o que é que nós estamos aqui a fazer. E de facto eu acho que sinto-me melhor profissional exatamente por estar ligado a outros profissionais. Acho que certamente os outros podem ficar a ganhar, mas eu fico também a ganhar muito com isso. Diz-me uma coisa aí, por curiosidade, tu estás muito ligado aos recursos humanos em Portugal, claramente, mas também tens essa ligação com o Brasil. E eu estou muito pessoalmente no desenvolvimento pessoal em Portugal e conheço bastante aquilo que se pratica no Brasil. O desenvolvimento pessoal fora das empresas existe, mas as empresas acabam por ser desenvolvimento pessoal também, de garantir que as pessoas são melhores profissionalmente e pessoalmente em si. E eu sinto que no Brasil as pessoas estão muito mais predispostas ao desenvolvimento pessoal, a reconhecerem que de facto que precisam de melhorar e a irem a formações e a irem fazer coisas. E gostava de saber se tens a mesma opinião ou se sentes que é diferente. Não, completamente a mesma opinião, aliás, se calhar um bocadinho até mais reforçada, porque tenho ido lá muitas vezes e sinto isso. O que é que acontece? Para sermos muito claros, os temas são exatamente os mesmos. No Brasil, na Europa, em Portugal, na Europa, se quiseres nos Estados Unidos, os temas são exatamente os mesmos. A forma como eles são abordados é que é diferente. Estamos a falar de estilo, estamos a falar de importância que se dá aos temas, que é o que no fundo estavas a referir, e estamos a falar da forma como se investe no desenvolvimento sobre esses temas. O que é que acontece em Portugal? Vamos falar de Portugal. De repente passou tudo a ser muito fácil. Existem muitas conferências de gestão de pessoas, liderança, etc. São quase todas de borla. O acesso à informação, às conferências, às pessoas é muito grande. No Brasil há várias conferências, há muitas conferências, mas eles são milhares. Aliás, na verdade, eles são milhões. E eles pagam para ir a todos os sítios. E pagam. Ou seja, o investimento que eles fazem na sua formação e no seu desenvolvimento é muito forte, não é? Existe o segundo maior congresso anual de gestão de recursos humanos do mundo, acontece todos os anos em São Paulo, chama-se, posso dizer, CONAR, isto em português não sou muito bem, porque quer dizer Congresso Nacional de Recursos Humanos. Quantas pessoas? 33 mil pessoas no agosto passado, 33 mil pessoas. Um dia? São 3 dias. 3 dias, não, 3 dias. É brutal. Há 3 anos seguidos que eu não faltei a esse evento e vai continuar a ser. Aliás, há aqui um conjunto de surpresas que estamos a preparar a partir do próximo ano, nomeadamente uma grande participação de Portugal cada vez maior neste evento, porque é o maior de língua portuguesa e é o segundo maior do mundo. E só para tu teres uma ideia, as pessoas pagam
1.000 e tal reais para estar presentes neste evento. E são 300 euros, mais ou menos? São 300 e tal euros, varia todo, enfim, para as nossas contas, que lá é muito caro, ok? As pessoas estão lá e, enfim, quando eu digo 1.000 e tal euros, isto é a participação mais barata, depois existem várias... Mas só para teres uma ideia, as pessoas de facto inscrevem-se, as pessoas pagam e as pessoas não faltam por causa disso, obviamente. E investem. E no final das palestras, eu tenho tido o gosto de ser palestrante e até de apresentar livros lá, etc. No final as pessoas vêm em fila falar connosco e perguntar e pedem para tirar uma foto e fazem 2 ou 3 perguntas inteligentes e pedem para ficar com o contacto, entendes? Isto é completamente diferente do que acontece em Portugal. Pronto, cá está. Os temas são os mesmos, mas a forma como se trabalha o desenvolvimento a atitude, não é? E a atitude é um pouco será? diferente. Eu sinto também uma coisa, quando dou talks em Portugal e se houver brasileiros na plateia, eles são os primeiros a ir em fila para perguntar alguma coisa, para tirar uma fotografia, e os portugueses não fazem as perguntas. Há aí uma dimensão que é a tal timidez que eu também já tinha há uns anos, não é? Pronto. Mas culturalmente o que é que... Mas culturalmente o que é que existe? Existe de facto no Brasil uma grande vontade e uma atitude de facto muito proativa de ir à procura da informação. E se eu digo uma coisa, e se alguém não percebeu alguma coisa, no final pergunta, olha, explique-me lá, conta aí como é que foi. Porque, quer dizer, a pessoa, cá está, exige no bom sentido essa informação adicional. Eu acho que aqui em Portugal nós estamos um bocadinho, ele está ali a contar aquilo, deixa lá, isso não é relevante. Portanto, há aqui de facto uma questão de investimento individual face a esse processo. Mas será porquê? Será que é falta de humildade, das pessoas não saberem que precisam de melhorar? Ou é falta de vontade? Não, eu acho que há aqui uma dimensão também nós temos aqui vários... eu acho que isto tem que ser visto de várias formas. Em primeiro lugar, eu acho que em Portugal nós temos um sentimento muito de inveja. Desculpa lá a palavra. Acho que somos super invejosos. E estou a falar na segunda pessoa do plural, portanto estou à vontade. Somos invejosos, quer dizer, achamos não convivemos bem com o sucesso ou com o bem dos outros. Numa primeira fase, depois no fundo somos boas pessoas e dizemos, não, se ele tem ou se ela tem aquele sucesso, deixa lá ver o que é que está por trás. E por isso é que existe este trabalho fantástico, não é? Isso acho que é uma dimensão. A outra dimensão é um bocadinho o relativizarmos tudo. Achamos sempre que já vimos tudo. Aquela história, está bem, mas eu também tenho. E, portanto, relativizamos muito esse processo. E até que aquilo nos entre como aprendizado, como dizem no Brasil, ou como aprendizagem, enfim, demora algum tempo. Depois, também temos esta história do fado, portanto, achamos que aquilo funciona ali, mas aquilo nunca vai funcionar aqui, portanto, não dá, sempre foi assim na minha empresa, depois não vai mudar, portanto, isto é a dimensão fado, no sentido da tragédia que me caiu a mim, que sou profissional, não é? E depois, se quiseres, também há uma outra parte que eu acho que é mesmo uma parte cultural, que é, olha, desculpe, não se importa, quer dizer, não é bonito eu colocar uma questão, porque é que eu hei de ter ali com aquela pessoa agora, deixa estar, depois eu contacto mais tarde. Percebes? Há muito politicamente correto, muito medo do julgamento do outro. Isso mesmo, o julgamento do outro. Ou seja, eu acho que isto tudo é uma mistura explosiva e que faz com que nós aqui em Portugal tenhamos às vezes uma atitude um bocadinho diferente. E depois é uma questão de dimensão. Eu acho que também não vale a pena esconder. Em Portugal todo mundo conhece todo mundo, não é? Portanto, toda a gente conhece toda a gente. De facto, nós somos um país muito pequeno e de facto achamos sempre que temos uma ideia que é um bocadinho quando vais fazer dar uma voltinha até ao Alentejo, estás a atravessar a Ponte Vasta Gama e estás a perguntar quando é que eu vou chegar, não é? Porque achamos sempre que é tudo muito perto e, portanto, que chatice, já demorou mais 20 minutos. No Brasil não é assim, quer dizer, no fundo as pessoas são tudo aquilo é muito grande. Por exemplo, uma das coisas fantásticas quando eu vou ao Brasil, e vim de lá esta semana, venho sempre carregado de livros, de revistas, porque eles publicam tudo, escreve-se sobre tudo, há uma quantidade imensa sobre várias coisas, e eu aproveito imenso muitas daquelas coisas, outras até para dizer que chatice, isto não tem piada nenhuma, isto não vai funcionar, mas... Percebes? Mas é importante esse manancial que nós aqui não temos, não é? Nós somos pequenos. Não é? Sim. E olha, se tivesses que resumir assim, a pergunta, e vais estar a pensar enquanto vais estar a falar certamente, mas se tivesses que resumir as 3 características que te ajudaram, que foram mais importantes até agora para seres bem-sucedido e que outras pessoas podem adotar para serem bem-sucedidos. Olha, não deste tempo nenhum para pensar, não é? Podias-me ter avisado.
Eu acho que há aqui uma coisa que é não desistir, persistência. Sim. Agora está um bocadinho na moda falar em resiliência. Sim. Mas eu acho que não é tanta resiliência, eu acho que é mais a persistência, voltar a tentar. Tens alguma Ok? história na tua vida que tu sintas em que as coisas não estavam a ir como tu gostavas e foi muito difícil, mas tu tiveste de ter essa persistência? Lembras-te de alguma história? Se não, tranquilo. Voltamos a isso mais tarde. Não, tu estás-me sempre a pedir histórias, eu percebo. Mas como a minha vida tem sido uma sucessão de histórias, Sim. eu acho que isso aconteceu em todos os momentos da minha vida. Repara, eu já trabalhei em várias empresas, grandes empresas, acabámos ali a conversa Sim, da sim, Independência Casa da Ainda Moeda, vamos mas continuar. o mundo, enfim, continuou. E de facto a minha vida é feita de persistências, vou voltar a tentar. Desde uma história muito engraçada, já agora uns saltos mais recentemente, eu em 2006 a 2008 fui diretor de recursos humanos da Ground Force, uma empresa do Grupo TAP. Sim, sim, sim. Onde fui um ano que foi muito feliz, um segundo ano que foi muito infeliz. Ora, em 2013 eu voltei a essa mesma empresa para ser diretor de recursos humanos, numa empresa onde eu tinha sido muito infeliz. O que é que te fez voltar? Fez-me voltar porque tinha sido muito infeliz. Ou seja, eu contei lá em casa que ia voltar para a Ground Force e tu assim, mas tu não... Pois, não se deve voltar a um sítio onde já se foi feliz, mas não está escrito em lado nenhum que não se pode voltar a um sítio onde já se foi infeliz. E eu acho que responde à questão da persistência, ou seja, não, eu tive uma experiência muito traumática na fase final daquela empresa, mas estão-me a desafiar para voltar um projeto, que obviamente a empresa mudou e houve outras situações, mas eu vou lá ver efetivamente o que é que me fez sair e quão interessante será o meu perfil neste novo modelo de organização. E eu vim insistir. Não te quiseste dar por vencido? Não, e correu muito bem, ok? Aliás, correu tão bem que tive um ano como diretor de recursos humanos e no ano seguinte fui desafiado para pertencer ao Conselho de Administração. Então não te e, portanto, arrependes de ter voltado? Não, zero, antes pelo contrário. E portanto isto responde à questão da insistência e do não, de facto, não desistir nesse processo. Outra característica que tu perguntaste-me, três coisas que são distintivas, portanto, este acho que é um exemplo sim, disso, fantástico. é inovar, ou seja, desejar sempre fazer diferente. E eu, como gosto sempre de fazer diferente e de experimentar, isto põe-me completamente contra as resistências à mudança, o imobilismo do sempre foi assim, do não se meta nisso. Repara, eu como gosto de inovação, portanto tenho a palavra de fazer diferente. Porquê que isso é importante para ti? Porque se tu não fazes diferente, tu vais cair no marasmo de se fazer sempre da mesma forma, ter sempre as mesmas soluções. Para os velhos e para os novos problemas, tens sempre soluções diferentes e associam-te sempre à pessoa que tem aquela resposta e a outra resposta, e não a pessoa que é capaz de inovar. E eu gosto de me superar, e esta era a terceira, Sim. que é a superação. É seres capaz de fazer. Porquê é que não fazes melhor, não fazes diferente? Por exemplo, há temas para os quais eu não tenho a menor paciência. Por exemplo, eu não tinha paciência nenhuma para os temas da diversidade. Não tinha a menor paciência. Achava que estas coisas de homem, mulher, paridades, étnica, LGBT, não tinha a menor paciência para isto nas organizações. Até que de repente descobri, não, calma lá. Porquê que não se pensa numa diversidade cognitiva? Na importância de se pensar diferente dentro das organizações? Agora ando quase com um movimento sobre isso, ok? E vou fazer uma palestra sobre isso. Diversidade cognitiva. O que é que entendes por isso? É a importância de, cada vez mais nas empresas, nós agregarmos equipas que, por si só, pensem diferente. Queres que eu te explique porque é que eu ando encantado com isto? Sim, Porque eu descobri que andei 25 anos, quase, a recrutar pessoas e a selecionar pessoas que eram todas iguais a mim, a organização. E com isso cheguei à conclusão, 25 anos depois, 20 e tal anos depois, que andei completamente enganado. Eu e os outros diretores de recursos humanos. Percebes? Porque andávamos todos a aplicar modelos de seleção, de assessment, para escolher pessoas que tivessem o ADN empresa XPTO. E o que era o ADN empresa XPTO? Eram pessoas que eram iguais ao modelo da própria empresa. E isso fazia com que as respostas depois das pessoas fossem as respostas que eram previsíveis dentro da organização. Ora, eu acho que esta lógica da diversidade cognitiva hoje é fundamental, porque quando te andam a bombardear sobre o mundo VUCA,
tudo é volátil, incerto, complexo, e que exige respostas diferentes e adaptação e não sei o quantos, tu precisas de pessoas que arranjem soluções diferentes. Só podem ter soluções diferentes pessoas que efetivamente pensem diferente e que criem o conflito positivo dentro do contexto, dentro dessa organização. Ando apaixonado por este tema neste momento. Repara, ao fim de não sei quantos anos. Dá para perceber. Certo? Porque, e já agora, andámos a selecionar pessoas todas iguais e depois quando elas não... Tu selecionavas as pessoas. Sim. E quando elas não eram verdadeiramente iguais, inventaste uma coisa chamada onboarding ou acolhimento, em que levavam com um processo, um book e um processo de formação em que as punha exatamente a pensar tudo igual. E depois as que ainda saíam fora da mãe, havia ali umas que ainda saíam um bocadinho, o que é que tu fazias? Fazias uma coisa que então era o fim da picada, que era formação inicial, em que elas entravam então num processo mais ou menos longo, porque tinham que ter uma parte da cultura, que introduzia exatamente essa forma de pensar igual. E portanto nós andámos a padronizar as pessoas. Repara, eu ao fim de 20 e não sei quantos anos descobri isto, quer dizer, por mim próprio e porque andei a ler coisas e não, calma lá, eu tenho que ajudar a que as equipas tenham pessoas que pensem de forma diferente. Porquê? Porque assim vão inovar, assim vão se superar e a equipa e os seus líderes vão ser também... Vão se superar na sua forma de estar neste mundo cada vez mais desafiador. E repara, isto eu acho que é o exemplo que eu tento passar às pessoas que trabalham comigo, que é que pensem em sair dessa caixa. É claro que isto é um bocadinho corajoso, sim. Que implica errar e aceitar o erro como um processo de aprendizagem, implica testar, implica dar espaço para a inovação, não é? Porque é mais confortável fazermos igual, já sabemos a resposta. E de facto eu acho que é um pouco isto que eu respondia como as características essenciais e aquelas coisas que eu fui aprendendo e que eu fui sempre testando. É? Ok. Adorei e ainda eu próprio estou a processar como é que posso aplicar isso mais na minha vida e espero que quem esteja a ouvir esteja a levar essas palavras sérias, porque faz tudo diferente. Já ninguém está a ouvir, desculpa. Claro que estão aqui, estão a ouvir, certeza. Vai haver gente que está a cozinhar à noite e que está a ouvir isto apenas em som e nem sequer está a ver. Acontece sempre. Espero que corra bem. E alguém decida que está a rir porque sabe, sim, por acaso estou a cozinhar e estou a ouvir isto. Mas pronto, queria olhar aqui também, se calhar, para dificuldades, porque falámos muito de resiliência e falámos da superação. Tu és claramente um ser humano movido por crescimento, movido por fazer diferente, movido por fazer melhor. Isso é uma das forças que mais te move. E gostava de perceber, se calhar pode ser agora na tua nova jornada na TAP, ou então podes selecionar uma empresa anterior, mas assim, qual é que tu dirias que é a maior dificuldade ou uma das maiores dificuldades que tens no teu trabalho hoje em dia enquanto diretor de recursos humanos? Enquanto diretor de recursos humanos. Pode ser na tua experiência agora da TAP, pode ser numa experiência numa empresa anterior. A grande dificuldade. Sim. A grande dificuldade é, de facto, colocar as pessoas, se quiseres, há um bocadinho a ideia de que os diretores de recursos humanos servem para tomar conta das pessoas. Ou seja, as pessoas existem nas organizações, aliás, está um bocadinho ligada àquela imagem de recursos humanos. Sim. Ora, se são recursos humanos, tal como os recursos financeiros e outros recursos têm que ser geridos, okay. Né? Tem que se tomar conta, tem que se gerir, mas são qualquer coisa que está ali para, e esta passagem para não, são pessoas, e essas são pessoas que podem fazer a diferença no negócio da empresa. Bom, e eu acho que este é o tema que entra aqui neste momento, e esta é a grande dificuldade, é pôr as pessoas a pensar negócio. Ou seja, eu gosto de pessoas, sim. Aliás, acho que se nota, claro. Eu sou, como dizem no Brasil, sou gente que gosta de gente, sim. Mas eu gosto sobretudo de, com as pessoas, atingir resultados. Ou seja, o negócio, a dimensão pessoas e negócio. Claro que estou a fazer publicidade, porque o meu livro que lancei agora recentemente chama-se Pessoas e Negócios. Okay. Bom, mas tirando e fala-nos um bocadinho deste livro também. O que é que te fez escrever? Fala exatamente sobre isto, se quiser. Okay. Mas conta, o que é que te fez escrever? Fez-me escrever exatamente isto, que é a dimensão de como é que com as pessoas nós fazemos negócio. Porque há um bocadinho a ideia, quando se fala de recursos humanos, fala-se só das pessoas e como as pessoas são importantes, sim. E aqueles chavões que as pessoas são mais importantes das empresas. É claro que não está escrito em lado nenhum que as pessoas são o pior das empresas também, não é? Porque, sim, se forem... E, portanto, se forem mal geridas, sim. Se forem mal enquadradas, se forem tóxicas, não é? Mas, de facto, esta ideia de que com as pessoas se atingem resultados e, sobretudo, se faz negócio, e é o fim desse preconceito, porque há um bocadinho a ideia de que não, os gestores de recursos humanos existem para, pronto, fazem os processos de avaliação de desempenho, de recrutamento, de formação, mas no fundo o que nós somos são gestoras, nós somos gestores, nós gerimos pessoas,
para atingir resultados. E, de facto, quando nós nos posicionamos nesta lógica mais estratégica, mais de integração ao negócio, fica para nós um papel muito interessante, que é o papel de ajudar, nos sentarmos com as pessoas a desenhar um negócio. Tipo, imagina, papel cenário e vamos então desenhar um negócio. Que já acabou a era em que as pessoas só sabem fazer aquilo para a qual foram treinadas, se quiseres. As pessoas têm que ter hoje uma dimensão global do negócio e saber exatamente onde é que intervém e têm que intervir em cada vez mais partes do negócio e, inclusive, a redesenhar o próprio negócio. E, portanto, sentarmos com as pessoas, até pode ser no chão, e ajudar as pessoas a compreender e a desenharem partes e o todo do negócio. Interessante. Percebes? É o grande desafio dos gestores de pessoas. E já agora, uma palavra que eu sei que tu gostas muito também, o que é que faz as pessoas sentarem-se no tal chão ou juntarem-se na parede? O propósito. E eu sei que gostas dessa palavra. Que é, no fundo, os gestores de pessoas hoje têm uma oportunidade de ouro disto tudo. Que é, de facto, serem as pessoas que sentam as pessoas, que as ajudam a desenhar negócio, ou pelo menos a compreender o negócio, e que lhes ajuda a integrarem os propósitos individuais no propósito global da sua organização. Portanto, também não tenho a visão cor-de-rosa que as pessoas têm que ter o mesmo propósito que a sua empresa. Esquece, cada pessoa tem o seu propósito. Há uma coisa diferente que faz as pessoas levantarem-se de manhã ou ter o brilho nos olhos, certo? Sim. Mas os propósitos individuais têm que estar linkados ao propósito global da organização. E é preciso explicar qual é esse propósito global da organização, como é que se trabalha esse propósito, como é que ele é atingível, percebes? E como é que isso está completamente relacionado com o negócio da empresa. Porque no fim do dia, as empresas... Aliás, não é no fim do dia, no meio do dia, antes do fim do dia, as empresas existem para dar resultados, percebes? Para produzir mais e melhor e para ter lucro, certo? Sim. As empresas fecham, é uma empresa. Esquece lá o propósito, é uma empresa, não é? Claro. E de facto, este é o conceito e muitas vezes os DRHs da vida têm algum preconceito em discutir isto desta forma. Na lógica do negócio, estás a ver? Sim. E esse é de facto o maior, se quiseres responder à tua questão, é a maior dificuldade, mas também é um maior desafio. E é muito interessante, para te dar um exemplo muito rápido, eu fui diretor de recursos humanos da Carris, uma empresa linda. Eu ainda hoje tenho é uma empresa do coração, como eu costumo dizer. A Carris, a empresa de transportes de Lisboa. E apanhei uma fase em que, de facto, era importante linkar as pessoas ao negócio da empresa. E é interessante, sendo uma empresa pública, como é que se discutia e conversava e abordava o tema negócio daquelas pessoas, uma empresa que também já existia há 60 e muitos anos. E foi tão interessante as pessoas perceberem o seu papel na questão da relação com os passageiros, no aumentar o número de passageiros, na melhoria do serviço prestado e no agregar valor, no fim do dia, para a cidade e para o mundo empresarial, se quiseres, do Estado, na altura, que foi tão interessante os 4 anos, penso que foram 4 anos, em que estive de facto a liderar a gestão de pessoas da Carris, porque foi exatamente este redesenhar, com links extraordinários à parte comercial, à parte operacional, à parte do marketing. E envolves toda a gente no processo? Todo o envolvimento, e tu és o dono desse processo de envolvimento das pessoas. Que giro. E no fim do dia consegues medir, porque depois este é o tema, não é? O que não é medível não é gerível, não é? Consegues medir esse entusiasmo, essa capacidade de agregar valor das pessoas, essa satisfação das pessoas, enfim, isto tem links aos temas da felicidade, e enfim, tudo isso, mas de facto consegues saber qual é o papel de cada uma das pessoas no sucesso da organização. E as pessoas também sabem qual é o seu papel nesse sucesso da organização. E, portanto, é uma relação win-win pessoas e negócios. Isso para mim é fantástico. E acho não me peças para repetir que acabei de inventar isto e foi lindo. Foi espetacular. Mas tu disseste uma coisa que para mim é tão importante, que é tão banal, mas é que a felicidade das pessoas e a prosperidade do negócio estão ligadas. Completamente. Não é? Completamente. Quanto mais as pessoas estiverem alinhadas com o seu propósito estiver alinhado com o propósito da empresa, porque ao fim do dia, obviamente, que a empresa está para dar resultados, não é? E para acrescentar valor na sociedade, mas está para dar resultados. Como eu dizia há bocado, a meio do dia, não é? Porque ao meio do dia, exatamente. Tem que aparecer rapidamente. É o propósito da empresa, mas para isso, de facto, as pessoas têm que estar alinhadas. E olha, para terminarmos aqui, estou de acordo com isso, mas para terminarmos, queria-te fazer aqui uma última pergunta, que de
te vai deixar a pensar um bocadinho. Vais-me pedir mais um livro, mais Não, uma história não vou. que cante, uma Não canção, um autor? Não vou. Já percebeste que eu baldei-me imenso a dar nomes de autores e de... Tranquilíssimo. Agora, mas gostava de perceber como é que tu gostavas de ser lembrado pelas pessoas que trabalham contigo? Opa! Eu disse que era uma pergunta difícil. Take your time, nós cortamos a edição se for preciso. Bem, então voltamos amanhã. Como é que tu gostavas de ser lembrado? Ou seja, como é que tu gostavas que as pessoas que trabalham contigo olhassem para ti e dissessem, este Pedro de facto... Eu acho que assim, acho que não é tão difícil assim a resposta. Eu não sei se gostava de ser lembrado. Ou seja, eu acho que as pessoas gostava que as pessoas, elas próprias, que trabalharam comigo e que trabalham comigo, se lembrassem dos momentos saudáveis de aprendizagem, de comunicação, de agregação que viveram. Percebes? Sim. Eu acho que não gostava que se lembrassem de mim. Se lembrarem de mim, eu fico todo contente, como o tipo porreiro que esteve ali com elas, mas sobretudo gostava que as pessoas se lembrassem dos momentos de aprendizagem efetiva, de energia positiva e os momentos poderosos em que puderam agregar valor à equipa. E, portanto, eu sou um tipo de equipas, ok? E, portanto, gostava que as pessoas se lembrassem dos momentos de equipa que tiveram e que viveram e que construíram e que agregaram. Obviamente, é muito interessante que eu hoje volto a encontrar pessoas com quem já trabalhei nas várias empresas onde passei, e eu, como já te disse, até já voltei a empresas onde já tive, e, portanto, é sempre uma experiência muito saudável de, lembras-te, estivemos naquele projeto e no outro, mas eu gosto que as pessoas se lembrem não de mim como a pessoa do projeto, mas como ela que se está a lembrar que esteve nesse projeto, entendes? Portanto, eu no fundo não quero ser lembrado eu quero que as pessoas se lembrem do trabalho que fizeram e do desenvolvimento que tiveram. Uma coisa é certa, eu tenho por missão que todos os dias a equipa faça melhor do que no dia anterior e cada uma das pessoas se sinta melhor, mais trabalhada, mais formada, mais treinada, mais energizada do que no dia anterior. Se isso for atingido, sou um homem feliz. Bom, olha, Pedro, obrigadíssimo, ficamos por aqui, foi uma conversa fantástica, eu pessoalmente aprendi imenso, vou rever o episódio, espero que, se estiveste a ver até agora e aguentaste esta conversa toda até agora, espero que tenhas gostado, vemo-nos em breve, vemo-nos para a semana para mais um Let's Talk e até à próxima.